Olha, vamos imaginar a cena. Uma emergência de hospital, aquela correria. Chega um paciente mal conseguindo respirar, com diagnóstico de pneumonia grave. Para a equipe médica, o relógio parece que começa a correr mais rápido. E a decisão que eles vão tomar ali nos próximos minutos pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. E no meio de toda essa pressão, tudo se resume a uma pergunta-chave. Será que a gente está lidando com uma daquelas superbactérias, sabe, uma resistente e bem esperta como a MRSA, ou é só um germe mais comum? Porque dependendo da resposta, o tratamento muda da água para o vinho. E para quem está ali na linha de frente, os médicos, isso não é só teoria de livro, né? É uma verdadeira corrida contra o tempo, daquelas bem intensas, onde cada segundo faz diferença. Claro, agir rápido é fundamental, mas o que importa mesmo, no final das contas, é tomar a decisão certa. Então, para a gente entender o tamanho do desafio que é essa decisão, a gente precisa falar sobre uma coisa chamada dilema da vancomicina. Pensa nisso como um exemplo clássico daquela história da faca de dois gumes, só que no mundo da medicina. De um lado da balança está a vancomicina, que é um antibiótico super potente, capaz de salvar vidas quando o inimigo é a tal da MSR. Mas, do outro lado, usar esse remédio sem necessidade não só expõe o paciente a um monte de efeitos colaterais perigosos, como também alimenta o problema gigantesco da resistência a antibióticos. Pois é, a vancomicina tem o seu lado sombrio. Os riscos vão desde reações alérgicas, passando por uma coisa bem específica chamada síndrome do pescoço vermelho, até toxicidade no sangue. Só que a preocupação número 1 mesmo é o risco de um dano bem sério nos rins, uma condição que os médicos chamam de nefrotoxicidade. E a gravidade disso aqui, olha, não dá para subestimar. A pesquisa mostra um dado que é de arrepiar. Mais de 24% dos pacientes em estado grave que acabam desenvolvendo uma lesão aguda nos rins durante a internação não sobrevivem. É quase 1 em cada 4. Fica bem claro que proteger os rins tem que ser prioridade máxima. Mas e se existisse um jeito mais inteligente de lidar com esse dilema todo? É exatamente aí que entra uma inovação que de tão simples chega a ser genial e está mudando as regras do jogo, o tal do SUAB inteligente. E o processo é surpreendentemente fácil, viu? Tudo começa com um simples suave no nariz do paciente, tipo o cotonete. Daí, essa amostra vai para análise usando a tecnologia rápida de PCR. E a grande sacada disso tudo, o resultado sai em horas. É uma mudança absurda se a gente pensar que as culturas tradicionais levavam dias. O grande poder desse teste está num conceito estatístico chamado valor preditivo negativo, ou VPN. Para entender isso, a melhor coisa é uma analogia. Imagina o seguinte: se não tem nenhuma pegada de lama na porta da sua casa, é quase certeza que ninguém entrou ali com sapato sujo, certo? O VPN funciona mais ou menos assim para doenças. Ele mostra qual a chance de um resultado negativo significar que o paciente realmente não tem aquela doença. E olha só que número impressionante que mostra o poder desse teste. O swab nasal para MRSA tem um valor preditivo negativo de 96,5% para descartar a pneumonia causada por ela. O que isso quer dizer na prática? Que o resultado negativo dá uma certeza muito, mas muito grande de que o paciente não tem uma infecção por MRSA nos pulmões. Ok, a teoria por trás do teste é ótima, parece fazer todo sentido. Mas e na prática, no dia a dia do hospital, como ele se sai? Para responder isso, vamos mergulhar fundo nas evidências, numa revisão científica bem importante que investigou exatamente essa questão. A base de tudo que a gente vai ver agora é uma meta-análise, que é um estudo bem robusto. Os pesquisadores juntaram os dados de 6 estudos diferentes, envolvendo um total de quase 1.650 pacientes. Isso dá uma visão super confiável do impacto real do teste. E o primeiro resultado já salta aos olhos. Dá uma olhada. Antes de começarem a usar esse protocolo de triagem, um paciente recebia, em média, vancomicina por pouco mais de 3 dias. Depois, com o teste, esse número caiu para só 2 dias. É uma redução bem importante. Fazendo a conta geral, a análise combinada mostrou uma redução média de 1 dia e 1/10 no uso de vancomicina. E pode não parecer muito, mas quando a gente fala de um antibiótico tão forte, cada dia, ou melhor, cada hora de exposição que a gente evita, é uma vitória enorme para a segurança do paciente. E os dados mostraram um detalhe bem interessante. O efeito foi ainda maior em pacientes que pegaram pneumonia dentro do hospital. Nesses casos, a redução foi de mais de 1 dia e meio de vancomicina. E faz todo sentido, né? Porque a suspeita de MRSA já é naturalmente maior nesse tipo de ambiente. E as boas notícias não pararam por aí, não.
Os dados também mostraram uma tendência bem promissora de menos casos de lesão renal aguda e também de menor mortalidade. E olha, mesmo que esses resultados não tenham sido o que os cientistas chamam de estatisticamente significativos, eles com certeza apontam para um caminho mais seguro para os pacientes. Isso tudo nos leva a uma pergunta central. Tá, mas por que um dia a menos de antibiótico importa tanto? A resposta, gente, tem implicações gigantescas tanto para a segurança de quem está doente, quanto para a saúde pública do mundo todo. O poder desse um dia a menos é enorme e tem várias faces. Primeiro, diminui o risco daquela lesão no rim que pode ser fatal. Segundo, alivia a pressão sobre as bactérias, sabe? Dando menos chance para novas superbactérias evoluírem. É um passo gigante para o que a gente chama de uso racional de antimicrobianos. E, no fim, significa um cuidado médico mais seguro e preciso para cada paciente. A própria conclusão do estudo já resume tudo perfeitamente. Os autores dizem com todas as letras que o teste é um método seguro e eficaz para descontinuar a terapia com antibióticos anti-MRSA em pacientes hospitalizados com pneumonia. É uma afirmação bem direta, né? E o melhor, baseada em dados muito sólidos. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora sobre o futuro da medicina. Será que testes mais rápidos e inteligentes como esse podem ser a chave que a gente tanto precisa para finalmente virar o jogo na guerra contra as superbactérias? Pelo que a gente viu hoje, as evidências indicam que a resposta pode ser um gigantesco sim.